Olá, então vamos para a nossa primeira aula do nosso curso do programa Emagreça e Permaneça. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre reeducação alimentar, o que é reeducação alimentar e um pouquinho comparando também se reeducação alimentar é uma dieta. Então vamos lá começar. Então, passando um pouquinho aqui sobre a realidade brasileira, né? Os estudos feitos pela Vigitel de 2018, né, do IBGE, mostrou que 19,8% da nossa população brasileira está na faixa de obesidade, né, e isso teve um aumento aí nos últimos 12 anos de 67,8% nessa taxa. E quando falamos de sobrepeso, então aquelas pessoas que já estão acima do peso, mas ainda não estão na faixa de obesidade, esses números são ainda maiores, né? Eles estão ali na faixa de 55,7%, então mais da metade da população brasileira ela está acima do peso, sendo que esse aumento nesse mesmo período de 12 anos foi de 30%, quase 31%. E quando vamos, né, para as doenças crônicas, falando de diabetes, pressão alta, doenças cardiovasculares, cânceres, enfim, a gente chega aos números também de aumento, né? Sempre falando desse mesmo período de 12 anos, quando vemos a situação do diabetes, teve um aumento de 7,7%. Então, a gente tem aí um pouco mais de 12 milhões de brasileiros diabéticos, fora aqueles que ainda não foram diagnosticados, então esses números ainda podem ser maiores do que 12 milhões. E quando vamos para hipertensão, esses números chegam a quase 24% da população brasileira, tendo um pouco mais de 38 milhões de brasileiros hipertensos. Tudo isso é um agravamento aí para doenças cardíacas, né, como AVC, né, o derrame, infarto, enfim, tudo isso que pode levar a uma mortalidade precoce. E esses dados, eles vêm só aumentando, né? Estamos nessa triste realidade que esses números, eles vêm só aumentando. E por quê, né? A gente vive num ambiente obesogênico. O que isso quer dizer, né? É um ambiente que facilita o consumo de calorias e não incentiva a atividade física. Tudo isso acontece sem nós mesmos percebermos, né? A indústria nos estimula muito com as suas embalagens atrativas, com os seus nomes diferentes, apelos midiáticos de marketing, com porções cada vez maiores para sempre chamar a sua atenção a consumir os seus produtos. Essas porções, seja ali no restaurante, na pipoca do cinema, e ainda com cada vez mais quantidade de gordura e açúcar, te leva a consumir e você nem percebe e você acaba ganhando cada vez mais peso. Fora que há um pouco estímulo à atividade física, né? A gente encontra nos shoppings aí escadas rolantes, elevadores, tanto no condomínio que a gente mora, fazendo com que a gente não suba mais escadas, né? Até mesmo os jogos das crianças mudaram, né? Antes a gente saía, corria, era pega-pega, esconde-esconde. Agora não, são os jogos eletrônicos, então todo mundo ficando cada vez mais em casa, mais sentado, não tem um estímulo à atividade física. E tudo isso nos leva a este cenário, fazendo com que esses números aumentem ano após ano, né? Então, é por isso que eu trouxe esse curso, né, de reeducação alimentar para ajudar você a sair desse cenário, né? E o que é a reeducação alimentar, então? Ela é o ato de modificar hábitos alimentares e comportamentos em relação à alimentação, trazendo para você cada vez mais saúde. Ela vai controlar ou prevenir essas doenças, né, que eu falei ali, do diabetes, da pressão alta, por consequências, doenças cardíacas, cânceres, enfim, uma infinidade de doenças que mais para frente a gente vai ver que a obesidade causa.
e vai te levar a um emagrecimento ou a manutenção do peso, né? Se você já tem o peso desejado, você vai manter esse peso. Ou se você emagrece, você vai emagrecendo e depois vai manter este peso também, tá? De uma forma saudável, com alimentos que te tragam cada vez mais saúde. E a base da reeducação alimentar nada mais é do que ter o conhecimento sobre alimentação saudável e fazer uma readaptação do seu paladar. Então a gente vai voltar um pouco mais ou menos de quando a gente era criança, né? As crianças elas estão sempre abertas a novos sabores, né? A conhecer novos alimentos, e basta os pais ali colocarem esses novos sabores também para a criança. Num primeiro momento a gente não quer, é ruim, né? A gente não, porque não estamos habituados ao sabor um pouco mais amargo ou um pouco mais ácido, enfim. Justamente ali porque a indústria habituou o nosso paladar de uma forma diferente. Então tudo que é novo a gente estranha, mas aos poucos, né, como uma criança, a gente vai quanto mais a gente come, mais a gente vai gostando, mais a gente aprende a entender o sabor daquele alimento, então a gente vai consumindo cada vez mais esses alimentos. E aí, através da reeducação alimentar, como você vai adquirir todo o conhecimento sobre uma alimentação saudável, você vai escolher o caminho que você quer traçar. Se é o caminho, né, como nessa foto mostra, o caminho que é para as junk foods ali, fast food, comidas gordurosas, comidas açucaradas, enfim, ali que a gente chama que são as comidas que são mais inflamatórias, ou se você vai para o outro caminho, que é de uma alimentação mais saudável, que vai te prevenir de uma infinidade de doenças. Então, eu não sei se você sabe, mas existem até as fases do conhecimento, né? Justamente para te ajudar a traçar este caminho. E essas fases são divididas em 4 estágios, né? Sendo o primeiro estágio, o estágio ali da ignorância, onde você realmente não conhece, não entende, não sabe nada, então não tem como buscar, né? Falando ali na alimentação, uma alimentação mais saudável. O segundo estágio seria a incompetência consciente, onde você sabe que existe um caminho sobre uma alimentação mais saudável, só que você não entende, não sabe, mas se dedica a aprender, que no caso é o que você está fazendo aqui agora. E há a consciência de que você vai errar, mas que tá tudo bem, que faz parte do processo de aprendizagem também. Depois entramos para o terceiro estágio, que é a competência consciente, onde você já entende, já conhece, né, propriamente falando ali, já tem todo um conhecimento, já adquiriu esse conhecimento e já consegue aplicar alguns desses conhecimentos no seu dia a dia. É o estágio também aí mais motivador, né, onde você erra, aprende, volta, enfim. O importante aqui é seguir o caminho, né, você chegou ali, você errou, deu uma, né, a gente fala, deu uma escapulida, mas tá tudo bem. É voltar da onde parou e continuar, né? Não tem que se culpar, às vezes, por ter comido alguma coisa, por exemplo, um doce mais aí açucarado, uma bomba de chocolate, enfim. É simplesmente voltar ali da onde parou e vamos continuar, né? São com os erros e acertos que a gente consegue chegar ao sucesso. E ainda temos o quarto estágio, né, que é o último estágio aí do conhecimento, que é a competência inconsciente, onde você já pratica todos os ensinamentos aprendidos e não tem mais dificuldade de aplicar no seu dia, né? E aí é onde você se permite, né? Onde você já conhece tudo e você se permite, por exemplo, a comer um doce, mas o seu dia a dia, ele é muito mais baseado em todo aquele conhecimento que você adquiriu, né? Então, quando a gente fala em reeducação alimentar, a gente não fala em nenhum alimento que seja proibido.
Por exemplo, você pode sim comer um pedaço de bolo, uma torta, uma fritura de vez em quando, um churrasco, um hambúrguer, mas você sabe que isso não vai ser o seu dia a dia, né? Que o seu dia a dia você vai alimentar, nutrir o seu corpo para quando você se permitir a comer um alimento um pouco mais gorduroso, um pouco mais açucarado, o seu organismo vai ter recursos para com que esses alimentos não causem nenhum malefício no seu dia. Então, por isso que eu falo que na reeducação alimentar não existe terrorismo alimentar, né? Não existe alimentos proibidos. É muito mais uma aquisição de conhecimento do que você restringir uma dieta, tá? Uma alimentação. E aí você deve estar se perguntando, então reeducação alimentar é algum tipo de dieta? Eu te digo que não, tá? Porque dieta, quando a gente pensa em dieta, a gente pensa que ela tem uma duração de tempo, então ela vai começar na segunda-feira e vai terminar 20 dias depois, ou 7 dias depois, dependendo da dieta aí que você for escolher ou seguir, né? Mas ela tem uma duração de tempo justamente porque ela restringe muitos alimentos, né? E você não consegue seguir uma dieta por muito tempo justamente por conta dessas restrições muito severas de alimentos, né? E normalmente são dietas prontas, né? Você pega uma revista, tem lá a dieta, uma dieta que não leva em conta as suas culturas alimentares, os seus gostos, a sua religião, por exemplo. É uma dieta muito monótona, por exemplo, se a gente pega uma dieta da sopa, da lua, enfim, onde você pode comer só sopa ou só tomar suco, enfim. Então ela é muito monótona e ela acaba te privando da vida social. Então você acaba não conseguindo levar uma dieta por muito tempo. E aí os resultados de tudo isso vem a frustração, a compulsão alimentar ou qualquer outra compulsão que você possa vir a desenvolver, até mesmo compulsões por comprar demasiadamente, né? Porque você acaba descontando aquilo que você não consegue comer em alguma outra compulsão, né? Te leva à depressão, à ansiedade, né? E como existe essa... E por que, né, que leva a todos esses fatores? Porque existe uma infinidade de dietas, shakes, uma indústria aí que fatura bilhões, né, com esse mercado da obesidade também, com essas soluções rápidas e prontas, com essas dietas que eu disse então que são restritivas, mas elas são imprudentes, com conselhos muito confusos, que não têm nenhum embasamento científico e que são impraticáveis de se levar por muito tempo, né? Por isso que você, no final, acaba sempre ficando muito frustrado. E aí você deve falar, não, eu já fiz uma dieta e ela deu certo, porque eu perdi peso. Sim, você perde peso, só que você perde peso de uma forma muito rápida, né? Você acaba perdendo aí, às vezes, 2, 3 quilos em uma semana. Sendo que isso não é saudável, né? A Associação Brasileira de Obesidade e Síndrome Metabólica, ela considera uma perda de peso saudável quando você tem até 1 quilo de perda por semana, né? Quando você passa essa margem, né, mais de 1 quilo de perda por semana, já há vários riscos envolvidos nessa perda de peso, né? Como a sonolência devido à falta de nutrientes, principalmente o carboidrato, né? Essas dietas normalmente elas restringem bastante a quantidade de carboidrato que a gente ingere, que é o alimento que nos dá mais energia. Você tem uma perda de massa magra, né? Normalmente o que se perde muito rápido é a massa magra, é músculo, né? Devido à baixa ingestão de proteínas, à falta de atividade física, até porque você não tem disposição para praticar atividade física nesse momento. Além de que você coloca o seu organismo ali num efeito emagrece e engorda.
E esse efeito, ele favorece o acúmulo de gordura, né? E toda essa perda de massa magra, né, de músculo que você teve nessa perda rápida, o organismo ele não recupera esse músculo perdido, né? E aí ele vai, quando ele volta ali a ganhar peso, você acaba ganhando muito mais gordura do que músculo, né? Então é mais um risco. Gera flacidez, justamente porque você perde muito peso muito rápido, perde muito músculo. Tem uma baixa ingestão de proteína também, então entra a questão do colágeno, que não consegue manter ali a elasticidade firme da pele. Sem falar aí que você também, como você nesse meio você perde gordura, então a pele não tem o tempo hábil ali para se readaptar a esse novo corpo, né, a essa nova estrutura. Então há sim a flacidez também, a déficit de nutrientes, né, justamente aí pela carência de alimentos permitidos que você encontra nessas dietas. Ao desânimo, justamente aí também porque você consome poucos nutrientes, dores de cabeça, muitas vezes pela falta de carboidratos, né? A gente vai ver numa próxima aula qual é a função do carboidrato, né? Então, por isso que quando você tem uma baixa ingestão de carboidratos, você tem mais dores de cabeça, irritabilidade também, ali a alteração do humor. A desidratação também, porque quando você perde muito músculo, no músculo vai água junto, então você acaba perdendo muito líquido. Então essa perda de peso, quando você vê na balança, às vezes é água que está indo embora também, não necessariamente gordura, né? Então há muita perda de líquido. Uma baixa imunidade, justamente pela ali a pouca ingestão de nutrientes, né? Como você não consegue ingerir muitos nutrientes, que favorecem ali a uma melhora da imunidade, como vitamina C, vitamina A, zinco, ferro, selênio, todos esses nutrientes que fazem parte do nosso sistema imunológico, você acaba não consumindo adequadamente, então você fica mais suscetível a resfriados, gripes ou qualquer outra doença, né, que exista, até mesmo das mais simples até as mais complexas, né? Então o seu sistema imune fica muito abalado, então há que se ter atenção nisso. Tem uma queda de cabelo importante justamente pela falta de nutrientes, e a privação de calorias também, né? Até porque o organismo, quando você tem uma baixa ingestão de calorias, ele vai priorizar as funções mais básicas do organismo, como batimentos cardíacos, respiração, para se manter vivo. E aí o cabelo, unha, é o último recurso que o organismo vai disponibilizar energia, até mesmo ali os nutrientes que fazem com que tenha, né, o crescimento do cabelo ou da unha. Então, todo esse déficit nutricional, há essa queda de cabelo. Fora que o estresse também gera uma queda de cabelo, né? Quando a gente tem mais cortisol ali circulante, tem uma queda de cabelo também. Tem alteração de humor, né? Justamente aí por uma baixa ingestão de carboidratos, até mesmo alguns que são precursores de hormônios aí como serotonina, dopamina, levando a um mau humor, né? Tem um estudo que mostrou aí com lutadores de boxe, porque eles têm uma prática muito grande de perder peso muito rápido, né? Isso é uma prática comum nesse esporte. E esse estudo mostrou, né, aqueles lutadores que perderam 4 quilos em uma semana, eles apresentaram mais raiva, fadiga, tensão, menor vigor antes da competição. Então a gente consegue ver aí, os estudos mostram que há também essa alteração de humor. Tem a piora do desempenho físico, justamente porque a gente tem mais fraqueza, desânimo, tanto pela falta de oxigenação, justamente porque a gente não tem ali
a quantidade às vezes necessárias de nutrientes como ferro, que o ferro ajuda a transportar o oxigênio para o organismo, então causa esse desânimo, e também pela falta de carboidrato aí que dá mais energia, né? Principalmente uma energia mais rápida. Tem também a queda na libido, né? Justamente, de novo, tudo por falta de nutrientes, né? Por exemplo, na libido, os nutrientes envolvidos é vitamina E, vitamina A, selênio, zinco, todos eles estão envolvidos na produção de hormônios sexuais. Há problemas hepáticos também, pois o fígado ali ele não tem tempo de se adaptar a essa mudança tão brusca, tão rápida, né? E aí um aumento no metabolismo das gorduras, podendo levar a um acúmulo dessas gorduras no fígado, levando então a uma esteatose hepática, né? Que é aquela gordura no fígado. Tem um risco aumentado de desenvolver cálculos biliares também, e não só os biliares, como os cálculos renais também, justamente porque a gente tem mais ácido úrico circulante na corrente sanguínea, então isso vai favorecer esses cálculos biliares ou renais. Tem mais constipação intestinal justamente porque a gente tem um menor consumo de fibras, que as fibras são muito presentes nos carboidratos, então isso leva uma constipação intestinal. E o famoso efeito sanfona, que é aquele efeito que você emagrece, só que aí quando você emagreceu com aquela dieta e aí depois você quando sai da dieta, você acaba ganhando mais peso, né? E por que esse efeito sanfona acontece, né? Porque o corpo, ele possui um mecanismo de defesa. Você está habituado a um consumo de calorias no dia. E aí, de repente, você corta, né? Bruscamente ainda, né? Você corta pela metade. E aí o organismo, o que ele vai fazer? Ele vai se proteger. Então ele vai diminuir o metabolismo, né? O seu metabolismo basal vai diminuir, justamente porque ele não tem essa mesma quantidade que ele estava habituado. Então fazendo com que você queime menos gordura, né? Mesmo quando não está praticando ali nenhuma atividade em repouso, né? Quando não está praticando nenhuma atividade. E aí quando acaba a dieta, você vai voltar a comer. Só que que você não aprendeu a se alimentar direito, você simplesmente cortou a quantidade de calorias. E segundo, que o seu cérebro, ele precisa de um tempo para se readaptar também a essa nova fase. Só que ele demora para entender isso, então ele continua como se ele tivesse naquele mecanismo de defesa, com o sistema metabólico mais baixo, e aí você vai comendo, voltando ao seu habitual anterior, e aí você acaba por ganhar mais quilos. Como a gente pode observar aqui nessa ilustração, né? Você começa com peso, entra com a dieta, fica mais magra, só que aí quando acaba a dieta, você volta a comer normal, porque você não aprendeu o que é uma alimentação saudável, o porquê você deveria consumir certos alimentos, né? Você acaba ganhando mais peso do que quando começou. E outra consequência, né, que tem as dietas, como eu falei, muitas vezes essas dietas, elas nos levam à frustração, à ansiedade, justamente porque como elas são muito restritivas e seu corpo, e você não está habituado a isso, né, o seu paladar não está habituado a isso, e você acha que há algo de errado com você, porque você acha que todo mundo consegue fazer e menos você. Então, gera essa frustração, ansiedade, e tudo isso gera um estresse. E com o estresse, há uma liberação de cortisol, que é o nosso hormônio do estresse, né? Então, a gente pode ver aqui em um ambiente estressor, o nosso cérebro, lá no hipotálamo, ele vai estimular, né? Vai liberando aqui os hormônios, estimulando as glândulas adrenais lá nos nossos rins, que vão liberar mais cortisol. Esse cortisol mais circulante na nossa corrente sanguínea, o que ele faz? Ele
Ele é normal, né? Primeiro, assim, o cortisol ele não é de todo ruim, né? A gente precisa ter o cortisol circulante, mas há os níveis normais desse cortisol, né? Porque pela manhã, por exemplo, a gente tem mais cortisol circulante, porque é o hormônio que nos mantém mais acordados, mais alertas. Se há uma situação de perigo, né, ele precisa estar ali mais circulante, porque ele vai fazer com que a gente, por exemplo, corra, né, se a gente está ali deparado com um urso na nossa frente, vai gerar esse estresse, a gente vai ter cortisol circulante e é ele que faz com que o nosso estado de alerta, por exemplo, aumente a nossa pressão arterial, libere mais tenha mais oxigênio circulante ali no nosso corpo, fazendo com que a gente consiga sair dessa situação de perigo. Mas a gente vive nessa situação, como se a gente estivesse numa constante situação de perigo, né? Um cortisol ali circulante por muito tempo, o que ele faz? Ele aumenta a nossa resistência à insulina, né? E o que isso é ruim, né? A insulina é o hormônio que é secretado ali pelo pâncreas, que vai fazer com que carrega a glicose, que é liberada dos alimentos, e a insulina vai transportar essa glicose para dentro das células, não deixando que ela fique circulante ali na corrente sanguínea. Só que quando a gente tem muito cortisol circulante, as células ali, elas acabam criando como se fosse uma barreira, não deixando a insulina se fixar nela, fazendo com que a gente crie uma resistência à insulina, e aí fica essa glicose toda circulante ali na corrente sanguínea, né? E se a gente tem isso por muito tempo, vai acarretar num diabetes. Fora que o cortisol também faz com que a gente tenha um aumento da gordura abdominal, e a gordura abdominal, ela é pior porque é aquela gordura que fica entre os órgãos, né? É uma gordura mais inflamatória também. Então, tudo isso vai acarretar em doenças inflamatórias. Uma doença inflamatória intestinal, até alergias alimentares. E fora que também essa gordura abdominal, ela pode se acumular nos órgãos, né? Então, pode ter ali, por exemplo, no fígado, né, ou nas artérias, levando aí uma doença cardiovascular. Então, é um outro malefício aí que o cortisol nos causa. Ele também diminui a serotonina, que é nos deixando mais desanimado, né? Então, é uma consequência aí até dessas dietas mais restritivas também, por isso que também a gente tem uma mudança de humor, a gente está um pouco mais desanimado, porque nós temos menos serotonina circulante também. Faz com que a gente tenha uma perda de músculo, suprime o nosso sistema imunológico também, tá? Justamente porque, por estarmos em um estado de alerta, ele vai priorizar outras funções, né? Então, acaba suprimindo ali o nosso sistema imunológico, deixando o nosso sistema de defesa mais suscetível a doenças, tá? Promove também ali a queda de cabelo e unha fraca também, tá? Aumento da pressão arterial e diminui também a melatonina. A melatonina é um hormônio relacionado ao sono, né? Então, ali à noite, a gente tem uma diminuição do cortisol e um aumento da melatonina, para fazer com que consigamos ter um sono mais tranquilo e chegar no sono REM, né? Que é aquele sono mais profundo. Então, o cortisol faz... Como eu falei, né? O cortisol ele é o hormônio ali que nos mantém em estado de alerta. Então, consequentemente, faz com que a gente não tenhamos uma noite de sono tranquila, tá? Justamente porque ele diminui a melatonina. Falando então um pouquinho sobre a qualidade do sono, que é outra questão que também nos leva a ter um ganho de peso
e aí a gente consegue explicar, né, o porquê que um sono, né, uma noite de sono mal dormida, o que que ela ocasiona, né? Então a gente tem ali o estresse que aumenta o nosso cortisol e diminui a melatonina. Uma baixa melatonina, a gente tem uma pior qualidade do sono. E o que isso acontece, né? Menor circulação de leptina, que é o hormônio da saciedade, e uma maior circulação de grelina, que é o hormônio da fome. Então, esses hormônios ficam desequilibrados por conta de uma piora da qualidade do sono. Então, faz com que a gente fique com uma sensação de fome por muito mais tempo, né? A gente fica esse desequilíbrio, né? Então, fazendo com que a gente não consiga nunca ficar saciado e com uma fome ali mais exacerbada durante todo o dia, né? Então, a gente consegue ver aqui, quando a gente tem uma baixa qualidade de sono, né? Um débito de sono, a gente vai ter um cansaço mais exacerbado também, que isso vai fazer com que a gente diminua a vontade de fazer qualquer atividade física, e isso nos leva ao ganho de peso. Associado a isso, a gente tem baixos níveis de leptina e altos níveis de grelina. Tem alteração aí de alguns outros hormônios também, mas falando um pouquinho mais especificamente desses dois hormônios. Então, a gente tem um aumento da fome, a nossa seleção de alimentos ela fica prejudicada. Como a gente tá ali com um pouco mais cansado, nosso raciocínio fica mais lentificado, então a nossa procura por alimentos ela fica por alimentos mais gordurosos, mais açucarados, tentando enganar o nosso cérebro ali para ter mais energia. Então tudo isso leva também a um ganho de peso. Fora que quando a gente tem menos horas de sono, a gente tem, e isso faz com que a gente fique mais acordado, né? A gente passe mais horas acordados. Tudo isso nos leva a ter mais tempo para se alimentar, né? Então, enquanto você deveria estar dormindo, você está ali acordado consumindo mais alimentos, né? Então, tudo isso somado nos leva ao ganho de peso, né? Então, a gente tem muitos estudos aí falando sobre essa relação entre sono e obesidade, mostrando que 6 horas de sono, né? Quando você tem uma noite com apenas 6 horas de sono, ela te leva a um IMC mais elevado, né? O IMC é aquele índice de massa corporal, que é por onde a gente calcula se a pessoa está com obesidade ou não, né? Então, quando você tem mais privação de sono, você tem esses índices aumentados. E tem outro estudo que mostra também que cada hora de sono perdida, o risco para a obesidade ela aumenta em 80%. Tem um outro que fala de 5 horas ou menos de sono, há um aumento de 1 quilo comparado a pessoas que têm uma noite de sono aí de 7 horas por noite. E um outro que fala que a redução nas horas de sono aumenta o risco de desenvolvimento de câncer em até 30%. Justamente porque quando a gente dorme, o nosso organismo ele vai trabalhar ali para meio que se desintoxicar, fazer algumas limpezas, restabelecer novos hormônios, enfim, ele vai se reequilibrar, e por isso, e quando a gente não tem esse sono, ele não tem esse tempo ali para se restabelecer, e aí vai gerando cada vez mais inflamação e, consequentemente, mais riscos para desenvolvimento de doenças. E aí este cenário todo nos leva a essas taxas, né, que a gente vê aí de sobrepeso e obesidade existentes no Brasil, tanto a taxa de sobrepeso como também o aumento das doenças crônicas, né? E por isso que esses números eles vêm só aumentando. E aí eu pergunto para você, qual o caminho que você quer seguir? Um caminho de dietas, né, que é todo esse cenário que eu mostrei para vocês até aqui,
ou o caminho da reeducação alimentar, né? E aí a principal diferença que a gente tem, então, entre dieta e reeducação alimentar, para saber qual caminho você quer seguir, mostrando então que a dieta, ela é uma mudança repentina no seu estilo de vida, ela tem muitas restrições, né? Então, ali restrições até mesmo da sua vida social. Ela te leva a uma perda de peso muito rápida, o que acarreta alguns prejuízos. Ela tem um período de tempo curto, justamente porque você não consegue levar esse estilo de alimentação por muito tempo. Tem o terrorismo nutricional também, onde há alimentos proibidos, os vilões, por exemplo, o glúten está muito em alta aí já faz algum tempo, então que ele é o vilão da sua alimentação, que você não deve comer, mas você não entende o porquê dessas restrições malucas, e aí você acaba não comendo, e aí a sua alimentação ela fica ruim, porque você não sabe fazer as trocas. Tem uma contagem de calorias severa, não te dá o poder de escolha, como eu falei, ela é antissocial, te leva ao efeito sanfona, mas ela te leva assim a uma perda de peso, né? Mas como eu falei ali, é uma perda de peso rápida. Em contrapartida, nós temos a reeducação alimentar, que ela é um processo gradual, ela te leva a um equilíbrio de uma alimentação saudável. Ela, justamente porque você tem o conhecimento do que é bom ou ruim para o seu organismo, te dá mais liberdade nas suas escolhas. Ela é mais flexível, ela não te priva de uma vida social, justamente porque eu falei lá na frente, quando você dá recursos para o seu organismo, você consegue num final de semana ou numa festa consumir algum alimento ali um pouquinho mais calórico, talvez, e ela te leva a um emagrecimento sustentável, né? Que é aquele emagrecimento que você consegue manter, e aí você não fica naquele efeito sanfona. Sem contar que a reeducação alimentar é para a vida toda, né? Como você adquire esse conhecimento, você não fica só para você também, ele fica para quem está ao seu redor, para sua família. E conhecimento adquirido é um conhecimento que ninguém tira de você, né? Então, é um conhecimento que você leva para a vida toda. Então, o que eu falo aqui é não seguir uma dieta, mas sim seguir a escolha da reeducação alimentar, justamente por todos os benefícios que eu vou mostrar para vocês nos próximos slides aí, que a reeducação alimentar nos leva, né? Então, a reeducação alimentar, como eu já mostrei, ela é o ato de modificar os seus hábitos alimentares, sendo um processo longo, né? Ele não é rápido, então às vezes você pode até perceber, mas eu tô seguindo, tô fazendo, mas eu não tô perdendo peso, o que está acontecendo? Não é do dia para a noite, né? Essa perda de peso, ela é gradual. Os benefícios você começa a perceber diariamente, não é de uma hora para outra que você vai perceber, né? Ali no seu dia a dia você já começa a ter um intestino funcionando melhor, a sua pele já começa a ficar melhor, seu cabelo, enfim, tudo vai melhorando aos poucos, e a perda de peso ela é a longo prazo, né? Ela não é de uma hora para outra, até mesmo para dar tempo do seu organismo se adaptar a essa perda de peso. E através do conhecimento sobre o que é uma alimentação saudável. Então, a reeducação alimentar é para te reeducar, para você reaprender e recomeçar, né, a ter uma alimentação mais saudável. E o que é, então, essa alimentação saudável, né, que eu tô falando até aqui? Nada mais é do que uma alimentação baseada ali em frutas, verduras, legumes, proteínas, carboidratos complexos, gorduras de boa qualidade, ter mais alimentos in natura e minimamente processados. Mas fiquem tranquilos que aqui eu só tô passando, falando o que é, mas a gente vai ver um a um aqui para vocês entenderem que não é difícil, que é viável incluir todos esses alimentos no seu dia a dia, tá? A reeducação alimentar, ela vai reeducar também o seu cardápio,
né? Porque ela vai requerer alterações tanto nas quantidades, nos tipos de alimentos, na periodicidade ali que você vai ter em se alimentar, né? Então você vai começar a fazer um planejamento do seu dia a dia, né? Então aí você vai parar ali um dia na semana e planejar como vai ser a sua alimentação, já colocando alimentos ali, alguns lanches intermediários, enfim. Então você tem que ter este planejamento também, com adaptação gradativa do seu paladar e das porções também. Então você não vai sair de uma porção que você está habituado para ir para uma porção pequenininha, né? E ela vai te proporcionar também prazer e, como eu já falei aqui, ganhos a longo prazo. Os primeiros passos que a gente tem que fazer, então, para ter esse processo de reeducação alimentar é ter um conhecimento sobre os alimentos, ter um planejamento e organização, porque sem planejamento e a organização ali, né, a gente acaba refém das armadilhas da indústria e aí a gente acaba consumindo alimentos aí ultraprocessados que não deveriam entrar na nossa alimentação. Ter uma hidratação correta, né, tudo isso aqui, gente, eu vou passar para vocês ainda, só tô dando uma pincelada, mas a gente vai entrar um a um aí nesses tópicos também, tá? Mas a reeducação, ela também inclui uma hidratação adequada, tá? De líquidos por dia, a gente não pode esquecer que a água, ela é vital para o nosso corpo, né? A gente sabe que 60% do nosso corpo é composto de líquido, então a gente tem que ter uma hidratação, dar combustível aí para o nosso corpo conseguir trabalhar adequadamente, evitar os alimentos industrializados, estabelecer as nossas rotinas alimentares ali, como eu já falei, né? A gente tem que ter, saber ali qual horário a gente vai comer, o que a gente vai comer em cada horário. Obviamente não é pra gente ficar preso a essas regras, né? A gente, como eu disse, a reeducação alimentar, ela é flexível, ela te dá esse poder de escolha. Mas quanto mais você é organizado, mais você planeja ali a sua rotina alimentar, menos você vai ficar suscetível às armadilhas aí da indústria alimentícia. Uma questão também é a gente aprender a cozinhar, né? Quando a gente aprende a cozinhar, a gente acaba consumindo alimentos de melhor qualidade, a gente não deixa para os outros o que a gente vai comer, né? E sim a gente escolhe o que a gente vai comer, qual é o tempero a gente vai colocar, qual é o ingrediente que a gente vai utilizar, se é menos ou mais açúcar, enfim, então fica o controle nas nossas mãos, tá? E tudo isso leva aí para você evitar cair nas armadilhas da indústria alimentícia, tá? Os benefícios, então, que a gente tem com esse estilo de vida, né, com essa reeducação alimentar, a gente tem melhora na nossa qualidade de vida, a gente adquire mais vitalidade, disposição, justamente porque a gente está dando o combustível necessário para o nosso corpo, fazendo com que ele consiga trabalhar melhor, né? Porque a gente está fornecendo ali vitaminas, minerais, fibras, que são alimentos ali para o nosso corpo conseguir fabricar os hormônios, as enzimas digestivas, os hormônios sexuais, os hormônios do sono, enfim. Então, o nosso corpo, ele trabalha em perfeita harmonia, né? Então, a gente tem uma melhora da qualidade do sono, né? Se a gente dorme bem, então, consequentemente, a gente tem mais vitalidade, disposição, até para praticar uma atividade física. Tenha uma pele mais vistosa, cabelos e unhas mais fortes, a gente afasta as doenças, né? Então a gente adquire mais saúde, a gente tem uma consciência maior sobre o nosso corpo, né? Porque quando a gente começa a perceber que de repente, vamos citar aqui, por exemplo, você comeu um alimento um pouco mais gorduroso e você sempre teve ali uma dor de estômago, mas você não associava isso, por exemplo, à alimentação. E aí, quando você começa a consumir melhor os alimentos, e ali você, de repente, consome um alimento mais gorduroso, aquela dor de estômago, ela volta. E aí você começa a associar, né?
Pô, eu comi aquilo lá, então eu vivia com dor de estômago por conta disso. Né? Então você começa a ter mais consciência sobre o seu corpo, né? Entender melhor como ele funciona. Você tem uma consciência maior também sobre os alimentos, o que cada um faz no nosso corpo, né? O que ele traz de benefício no nosso corpo. Tem um melhor controle da gordura corporal também, justamente porque você consegue emagrecer, né? Então você começa a perder mais gordura e ganhar mais músculo. E aí, com tudo isso, você tem esse emagrecimento saudável, né? A gente tem aí um ganho maior, que é não só o emagrecimento, mas eu prefiro dizer que é mais saúde, né? E eu falo em emagrecimento, não perda de peso, mas em emagrecimento, porque a diferença entre um e outro é que quando a gente perde peso, nada mais é do que a diminuição total de quilos do corpo, né? E aí eu coloquei essa ilustração aqui para vocês verem, porque assim, nessas duas fotos, os dois têm o mesmo peso, né? Nessas duas aqui, as mulheres, elas pesam as duas 60 quilos, isso o peso de balança, tá? Mas quando a gente vê o corpo mesmo como um todo, a pessoa aqui, né, essa mulher aqui que ela é um pouco mais cheinha, ou este rapaz aqui que é um pouco mais cheinho, eles têm mais gordura acumulada, né? Então, quando a gente tem uma perda de peso, a gente perde músculo, não só gordura, a gente perde músculo, perde líquidos, e aí na balança fica como se a gente estivesse perdendo peso, né? E aí quando a gente tem um emagrecimento, né, quando a gente emagrece, qual que é a diferença ali então? A gente perde gordura, a gente não perde músculo. Então o emagrecimento ele é saudável justamente por conta disso, porque a gente tem uma perda seletiva, né, de quilos extras no corpo, né? Então a gente não vai perder músculo, porque a gente vai praticar atividade física junto também, né? A atividade física ela é super importante aí para manter a nossa musculatura, né? E por que ali na balança fica muito parecido, né? Quando você vê duas pessoas com o mesmo peso, só que isso assim, mesmo peso, mesma altura, enfim, né, os mesmos padrões ali. E por que fica tão diferente? Justamente porque a gordura, ela ocupa um espaço maior, né? E já o músculo, ele ocupa um espaço menor, né? A gordura, ela é, como a gente fala, ela é mais leve, né? E só que ela ocupa um espaço muito grande. Já o músculo, ele ocupa um espaço menor, só que ele é mais pesado, ele é mais denso, né? Por isso que há essa diferença aí quando a gente olha esteticamente, tá? Então o que a gente tem que ter em mente aqui, que nem sempre a balança nos mostra o que é bom, né? A gente tem que ver aqui o que mostra é como a gente está por dentro. Então, muitas vezes a gente vê começar a perceber que a gente está tendo emagrecimento, às vezes pela roupa, né? Às vezes nem tanto ali pela balança, a gente não tem que se nortear pela balança, mas às vezes pela roupa, pelas medidas, né? Isso mostra que nós estamos tendo um emagrecimento mais saudável, tá? E o que eu quero deixar aqui que vocês saiam, né, dessa aula é que conquistar algo não é fácil, né? Então, conquistar um emagrecimento saudável, conquistar uma alimentação mais saudável, não é fácil. Ela exige empenho e determinação. Então, não tente conquistar o mundo em um único dia. O importante é subir um degrau por dia, né? Então, fazer essas mudanças pouco a pouco, né? Um dia de cada vez. Colocar hábitos alimentares novos dia após dia, né? E não é para desistir também. Não é porque em um mês eu tentei e não consegui, né? A gente tem que ser persistente, né? Ter foco, ter determinação para conseguir fazer essa mudança, né? E não queira ir do 0 ao 100 de uma só vez, né? Concentre sempre e
pouco a pouco ali, de degrau a degrau. E do 0 ao 10, depois do 10 ao 20, e assim sucessivamente até você conseguir chegar no 100. Tá? Então não queira atropelar, né, essa conquista de saúde, essa conquista do emagrecimento, né? Tenha em mente que é aos poucos, é dia após dia e não é do dia para a noite, tá? Então, para a gente fixar o conteúdo aqui que a gente aprendeu hoje, eu preparei um quiz, né, para a gente conseguir fixar o conteúdo, né? Mas é um quiz tranquilo, não é nada muito difícil aí, não é prestar um vestibular, é uma coisa só para reforçar na cabeça de vocês o que a gente viu até aqui, tá? Então a primeira pergunta que eu deixo é: reeducação alimentar é uma dieta? Sim ou não? Vou deixar 10 segundinhos aqui para vocês pensarem. Pensaram? Aí agora a gente vai para nossa resposta e eu respondo para vocês. Eu acho que todo mundo deve ter acertado que reeducação alimentar não é uma dieta, né? Ela é a transformação dos seus hábitos alimentares através do conhecimento sobre cada alimento e o que ele ocasiona no nosso organismo, nos levando então a melhores práticas alimentares e ao emagrecimento saudável, nos afastando também das doenças, tá? Então, assim, se você errou, obviamente não tem problema, tá? Eu aconselho você a voltar aos conceitos, ouvir atentamente tudo que foi explicitado, tá? Para aí sim você conseguir responder a essa pergunta de uma forma mais clara na sua cabeça, tá bom? Então, para a segunda pergunta aqui. Então, quais são as consequências de realizar dietas e ter uma perda de peso rápida? Primeira opção, chegar ao peso desejado com mais facilidade, desidratação e sonolência, ter uma perda de massa muscular, alteração de humor, baixa imunidade, anemia e problemas hepáticos. As consequências é ter pele e cabelos mais bonitos, pele mais vistosa e uma perda de peso com facilidade. Ou as consequências são frustração, efeito sanfona, melhora do humor, mais vitalidade e melhora da autoestima. Eu vou dar mais 10 segundinhos aqui para vocês pensarem na resposta. Então vamos lá, conseguiram responder essa? Opa, aqui ficou só um pouquinho fora, mas a letra certa é a letra B. Então, as consequências de realizar dietas, dietas em geral e ter uma perda de peso rápida é ter uma perda de massa muscular, alteração de humor, baixa imunidade, anemia e problemas hepáticos, entre outras consequências também, tá? E por quê, né? As dietas restritivas, elas são monótonas, elas nos levam à ingestão menor de nutrientes, tanto de vitaminas e minerais, como carboidratos e proteínas, né? Isso faz com que tenhamos aí uma baixa imunidade. Ela leva, sim, a uma perda de peso, mas uma perda de peso à base de sacrifícios, tanto do corpo quanto da mente. Tem uma perda de vitalidade, perda de massa muscular, desidratação, desnutrição, anemia e tantos outras questões que já abordamos aqui na aula, tá? Vamos para a próxima pergunta. Por que a qualidade do sono ela afeta no emagrecimento? Pois quando dormimos pouco, temos mais tempo para realizar atividade física, pois há aumento de cortisol circulante, nos deixando em estado de alerta, com mais disposição para realizar as atividades diárias, ou pois há desregulação dos hormônios grelina e leptina, que fazem com que tenhamos maior sensação de fome, com maior consumo de alimentos calóricos, levando então ao ganho de peso. Então eu vou deixar aqui 10 segundinhos para vocês responderem. Então vamos lá para a resposta. Essa também tenho certeza que vocês acertaram, hein? Então é a letra C, pois a desregulação dos hormônios grelina e leptina,
Então, quando a gente tem uma privação do sono, eles ficam desregulados, né? Levando então ao consumo maior de alimentos, diminuindo a nossa sensação de saciedade também, né? E por consequência, a gente também, quando dorme pouco, a gente tem menos disposição para realizar atividade física. Então, e vamos para a quarta e última pergunta, que é: perda de peso é igual a emagrecimento? Essa eu também tenho certeza que vocês vão responder certinho, hein? Vou deixar 5 segundinhos dessa vez. Então, vamos para a resposta. Então, não, né? Perder peso, ela é a diminuição total de quilos do corpo observados na balança. Mas essa perda pode ser de músculos, água, até mesmo osso, tá? Em contrapartida, o emagrecimento é a troca de gordura por massa magra, né? Por músculo. E não necessariamente essa perda ela é observada na balança. Como eu disse, o músculo ele é mais denso e ele ocupa menos espaço, né? Então a gente coloca ali, quando a gente tem 1 kg de gordura, ela ocupa mais espaço que 1 kg de músculo, né? E ainda o músculo, ele ajuda a aumentar o metabolismo basal, né? Então, a gente pode ter um corpo magro, porém não necessariamente ter uma boa distribuição entre gordura e músculos, tá? Que é o que a gente mais almeja aí, é ter um corpo saudável, né? Então, era esse o conteúdo que eu tinha para passar para vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida a respeito, eu sei que esse conteúdo, então, ele ficou bastante denso, né, com bastante teoria, muita informação, tá? Mas esse começo aí de curso tem muita informação, muita coisa aí para vocês aprenderem sobre os alimentos. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Então, se tiverem qualquer dúvida, pode me escrever, tá? Que eu vou respondendo a pergunta de vocês aos poucos aí, porque eu não quero que vocês saiam aqui do curso com nenhuma dúvida. Então, a gente fica por aqui hoje e nos encontramos na próxima aula, tá certo? Então, até a próxima!